Ele que chegou dos Estados Unidos, estava dentro do avião essa madrugada, Thaís, quando recebeu a notícia surpreendente que o Trump tinha sido eleito, e me contou agora há pouco pelo telefone. Bom, eu, na verdade, estava dentro de um avião quando isso ocorreu. Eu estava me transportando para São Paulo e foi uma surpresa, dadas as últimas pesquisas, mas não é a primeira vez que as pesquisas erram, né? Não é a primeira vez. Às vezes porque os eleitores indecisos na última hora ficam decididos exatamente por causa das pesquisas, né? Então isso aconteceu várias vezes na história por motivos muito variados. Em 1972, o candidato que parecia mais certo de vitória, que era McGovern, acabou sendo derrotado de forma intensa por Nixon. Agora, na votação popular, o Trump recebeu uma ligeira maioria sobre a Hillary. No colégio eleitoral, essa maioria foi sobre colégios importantes, estados importantes, que acabou representando uma vitória um pouco mais expressiva. É o jogo da democracia, é o jogo da oscilação. Os americanos tiveram 8 anos de Partido Democrata e agora querem experimentar um novo enfoque a esse respeito. Primeira entrevista que eu li do Trump, ele se comportou como um estadista, elogiando a candidata derrotada, dizendo exatamente que ela foi muito hábil e muito boa na tentativa, ou seja, ele respondeu com equilíbrio, enquanto que durante toda a campanha ele havia respondido com certo desequilíbrio aos nossos olhos. Talvez esse seja o verdadeiro Trump, ou esse seja o falso nesse momento. O senhor acha que aquilo pode ter sido, todo aquele aspecto troglodita dele, pode ter sido uma estratégia de marketing eleitoral, é isso? O eleitor médio, ele gosta do macho alfa, do personagem decidido. Na história dos Estados Unidos, o presidente de 1901 anota, Theodore Roosevelt, por exemplo, fez esse papel. Ronald Reagan fazia o papel do cowboy durão, aquele que resolveria os problemas contra o comunismo, por exemplo. Fica difícil saber se o eleitor estava mais insano quando elegeu um ator de faroeste norte-americano, Ronald Reagan, ou quando elege um empresário de sucesso. Na verdade, na democracia de massas, os eleitores se inclinam a quem está mais presente na mídia. E no caso, Trump tinha uma grande habilidade, Hillary convenceu uma parte do eleitorado e não convenceu todo o eleitorado. Os dois tinham problemas com a fala, um que falava demais e a outra que falava de menos. A Hillary é uma mulher inteligente, mas transmitiu a ideia de uma política tradicional, que não diz o que pensa, diz o que o eleitor quer. E o Trump, apesar de ser muito político, transmitiu uma ideia que está na moda hoje, que é a ideia de que eu não sou político, eu sou de fora do sistema, eu sou o self-made man, eu sou o homem da fronteira, que é um dos grandes conceitos da história norte-americana, apesar do Trump ser um presidente nascido em Nova York. Agora, tem muita gente dizendo, apavorada aí, dizendo que essa vitória representa a vitória de uma tese muito retrógrada, uma volta no processo civilizatório, e eu queria saber que opinião o senhor tem sobre isso, especialmente com relação à questão de gênero, né? Uma vez que ele foi tão desairoso no tratamento das mulheres, por exemplo. E o que, tendo sido eleito, significa que uma parte do eleitorado considera que os discursos feministas não correspondam ao seu desejo, à sua visão de mundo. Eu acredito que nós temos, dentro de uma nação com mais de 300 milhões de habitantes como os Estados Unidos, muitas possibilidades, muitas opções de vida e de visões de mundo. O Trump representa uma determinada visão que, diante dessa modernidade, que era uma visão um pouco mais clara e distinta de gêneros, enquanto que a modernidade insiste essas barreiras de gênero, essa é uma criação cultural. Então, acredito que corresponda a uma vontade desse momento do eleitorado. O retrocesso não nasce e o avanço não nasce de um presidente. Não é um presidente que determina que a nação vai pensar A e não é um presidente que determina que a nação vai pensar B. Então, na verdade, isso tem muito a ver com o desenvolvimento da sociedade norte-americana. Nova York, que é dominantemente democrata, a Nova Inglaterra, a Califórnia, que são dominantemente democratas, continuarão pensando de um jeito. O sul profundo, o cinturão da Bíblia, que se orientou na última hora quase que em peso para Trump, conseguirá e continuará sendo com uma determinada visão. O presidente não é o causador de uma nova era, assim como ter no poder Obama por 8 anos não eliminou os problemas de racismo, pelo contrário, este ano eles se multiplicaram em ataques da polícia a negros nas ruas.
Logo, não é o presidente que determina isso, não é o poder executivo que diz que o mundo vai passar a ser pró ou contra. O presidente tem as suas ideias, que podem ser avançadas ou retrógradas, mas a sociedade tem uma lógica diferente. Professor, agora no plano da economia, também o discurso dele contraria aquilo que se convencionou como sendo assim a onda definitiva da humanidade, que era o caminho em direção à globalização, que aliás é um processo que aconteceu pela metade, né? Porque o tráfego de capitais, ele realmente foi globalizado, mas o tráfego de pessoas, como a gente está vendo, não. Né? Das as barreiras aí, a imigração que estão se erguendo em todo o planeta. E eu queria saber do senhor que reflexo o senhor acha que isso terá nessa nova realidade em que uma boa parte do terceiro mundo acorre desesperadamente em direção ao primeiro, muitas vezes com risco da sua própria vida, para tentar uma vida com alguma decência que não há nos seus países de origem. Nós temos um problema grave, um problema muito grave, que é o problema dos refugiados, dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Nós temos e também na Europa, temos uma realidade hoje. Os Estados Unidos não podem abrir mão da mão de obra dos imigrantes. Não há norte-americanos natos que queiram, por exemplo, entrar em serviços como construção civil. A maioria dos serviços domésticos, construção civil, como é comum acontecer, está nas mãos de imigrantes legais ou ilegais. Não adianta o Trump erguer barreiras, porque a Microsoft do Vale do Silício depende da mão de obra chinesa do outro lado do mundo. Hoje a integração se dá, querendo ou não querendo, porque apesar de serem rivais, o Trump tem insistido no ponto contra a China é a maior compradora dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, é a maior credora dos Estados Unidos. Ou seja, a decisão do presidente não muda uma realidade de um mercado que está mutuamente dependente. Ele pode, de um ponto de vista simbólico, erguer mais barreiras contra a migração física, mas essa migração física ela vai aumentar ou diminuir à medida, por exemplo, que o México cresça ou diminua em seu desenvolvimento econômico. Hoje, as indústrias que se chamam no México de maquila, as indústrias do norte do México, como Ciudad Juárez, que funcionam dentro da base do NAFTA, do Acordo da América do Norte, elas pagam pouquíssimos direitos trabalhistas e montam automóveis ou eletrodomésticos para os Estados Unidos. Essa dependência não vai mudar. Então, por mais que o presidente diga que eu vou erguer muros, é um discurso bastante retórico que vai agradar uma parte do seu eleitorado. Mas hoje os americanos precisam dessa mão de obra, precisam das fábricas americanas que estão no exterior e precisam estar numa integração. Mas nós temos um momento mais conservador na política revelado, especialmente pela saída do Reino Unido da União Europeia e pela própria eleição do Trump. Isso vai ser uma onda permanente. Vamos lembrar que durante 20 anos, 1933, 53, os democratas estiveram no poder. Porém, na década anterior, a década de 20, por 3 mandatos seguidos de presidente, os republicanos estiveram no poder. Então, essas coisas oscilam bastante. O mundo não vai acabar, o nosso ouvinte tem que saber que amanhã ele vai para o trabalho, vai pegar o ônibus, o mundo vai continuar absolutamente o mesmo. Na verdade, Trump não tem politicamente uma diferença brutal em relação a Hillary. Trump não é a oposição perfeita a Hillary. Ele é milionário, ela era rica. Ambos são brancos ou de uma elite norte-americana. Então o mundo continua, nossa vida continua. E o presidente pode ter seus discursos e ações, mas para declarar guerra, para liberar gastos, ele vai continuar dependente do Senado norte-americano. Alvíceras. Alvíceras. Eu acho que é possível pensar que não é o fim do mundo. Não sei se é uma alvícera a eleição de Trump, mas não é o fim do mundo, com certeza. A todo instante estão entrando nos meus celulares montagens que fala Estátua da Liberdade envergonhada. A Estátua da Liberdade só estaria orgulhosa se fosse eleito o candidato que é da minha eleição afetiva. Liberdade e democracia só quando eu venço. Eu não gosto do Trump, mas as urnas decidiram por ele. Eu só gosto de povo e liberdade quando ela confirma o que eu quero. Também é democrático eleger o candidato que eu não concordo. E ele agora é legal e democraticamente o presidente dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, professor Leandro Carnal, e até sexta-feira. Até sexta-feira. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Até logo.